Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício agora da Universidade Estadual lá do Piauí, que trouxe para a gente uma questão sobre campo elétrico. Essa questão, ela também está lá no livro do Ramalho, aqui no livro 3, né, na parte um do livro 3, e traz para a gente uma situação que deixou com dúvida alguns dos meus alunos na semana passada. Então, eu vou resolver essa questão para esclarecer qualquer tipo de dúvida que possa aparecer para vocês e para outros alunos que estão chegando com dúvida por aqui. Bora lá então. Então ele fala que tem cinco cargas elétricas. Vamos começar aqui com bastante cuidado. As cinco cargas elétricas pontuais e positivas. Essa informação eu vou até fazer grifar duas vezes aqui. Ela é positiva, essas cargas. Então isso gera para a gente um campo elétrico de afastamento em relação a essa carga. Ela encontra-se fixa no vácuo de acordo com o arranjo da figura a seguir. O campo elétrico resultante sobre a carga Q2 aponta, isso aqui é fundamental para entender o exercício. O campo elétrico sobre essa carga Q2 aponta na direção que une as cargas Q2 e Q4. Então, e aqui é uma coisa que vale muito a pena a gente saber, é que o campo elétrico aqui que a gente tem, ele aponta para essa direção. Não vou nem falar que ela está apontando para baixo, ela aponta nessa direção que une essas duas cargas. Então, seja para cima, seja para baixo, isso pouco vai importar para a gente. O importante o que está acontecendo é que ele quer dizer que no eixo X, na direção horizontal, o campo elétrico resultante vai ser zero. Essa informação aqui que eu tiro daqui, né, quando ele fala que aponta na direção que une as cargas Q2 e Q4, ele está querendo dizer para a gente que a resultante na horizontal, a resultante envolvendo a Q1, Q2 e Q3, elas, nessa resultante envolvendo essas três cargas, é nula. Então, nessa direção horizontal, uma está equilibrando a outra, e isso é fundamental para entender essa condição. Porque veja, que se eu tiver um campo elétrico aqui para essa carga Q3, eu vou até marcar aqui, vamos marcar ela com um pouquinho, marcar com ela com verde aqui, por exemplo. Ó. Ela vai ser um campo elétrico de afastamento, então o meu E3 está apontando para cá. Concordo? Então o E3 está apontando para cá, vou pintar essa carguinha de verde. Se eu pegar as outras duas cargas, vou pintar essa aqui de preto e essa aqui de vermelho, eu vou ter dois campos elétricos sobre Q2 indo para a direita. Por quê? Porque as duas cargas aqui, elas são de afastamento. Então veja, ó, se eu somar a E2 com a E1, elas obrigatoriamente têm que dar igual a E3. Então, essa informação que ele nos dá aqui, que o campo elétrico resultante apontado sobre Q2 e aponta na direção que une Q2 e Q3, está garantindo para a gente que o que está na horizontal vai se equilibrar, e aí vai sobrar só a resultante na vertical. Então a gente pode dizer a partir dessa informação que o E, vamos marcar aqui E1 mais o E2 aqui é igual ao E3. Então, para que isso aqui seja válido, né, essa informação aqui resultante dessas três cargas seja nula, a gente tem que falar que essa igualdade aqui é válida. Então, o que a gente pode escrever? A gente vai deixar tudo em função dessas distâncias. Veja, vamos começar falando aqui quanto vale. Vou fazer aqui separadamente. Vou começar com a E1. Ó. A E1, deixa eu marcar aqui, vamos fazer com o lápis aqui. Ó. A E1 aqui que a gente tem, veja, a E1 ela tem uma constante K vezes o módulo da carga Q. Todas as cargas são iguais, então eu vou chamar ela de Q, né? De Q1 aqui, né? As duas cargas são Q1, sobre a distância que separa Q1 daqui, né? A preta que a gente está representando aqui, ela vai ser dada por uma distância de 2L. Então, essa preta que era E1 tem dois L's aqui. Só que isso aqui é elevado ao quadrado. Ou seja, se a gente puder escrever isso aqui, seria K vezes módulo de Q1 sobre 4L quadrado. Ok. Se a gente fizesse agora o E2, vamos colocar o E2 aqui. O E2 é o representado por vermelho. Então, vai ser K vezes o módulo de Q1, também é Q1, tá?
dividido aqui por uma distância que é L ao quadrado. Pronto, essa aqui não tem nem muito o que fazer, né? Então a gente já deixa aqui o E1 e o E2 já pronto para a gente. Ó, esse aqui é o meu E1, kq sobre 4L, e aqui o E2 é kq sobre L ao quadrado, 4L ao quadrado. Falta a gente achar ainda, vamos fazer um tracinho aqui para poder separar essas duas indicações aqui, falta a gente achar quanto vale a E3. A E3 aqui a E3 muda um pouquinho a variável, que ele chama de Q3 e a distância de D, tá? Então veja, a E3 vai ser K vezes o módulo de Q3 dividido por uma distância D ao quadrado. Pronto. Achei aqui as minhas 3 informações importantes para resolver esse exercício. E aí eu vou ter que fazer que, como os dois estão no mesmo sentido, dos dois vetores, né? Eles somados têm que igual a esse E3. Vamos fazer isso, resolver a matemática disso. O E1 é K vezes o módulo de Q1 dividido por 4L ao quadrado. Beleza. Mais aqui um valor, a intensidade de E2 é K vezes o módulo de Q1 dividido por L ao quadrado. Excelente. E isso tudo é igual a K vezes o módulo de Q3 dividido por D ao quadrado. Tá bom, tá saindo aqui. O que a gente pode fazer? Quando a gente tem uma constante, um valor igual em todos os termos, a gente pode cortar. Por exemplo, pode cortar K com K com K, que ele é repetido em todos os termos, então ele não influencia nesse sistema. Dessa parte aqui, a gente vai resolver um MMC, né? O MMC que temos do lado esquerdo entre 4L quadrado e L quadrado, a gente pode escrever aqui como 4L quadrado o MMC. 4L quadrado dividido por 4L quadrado dá Q1, o módulo de Q1. Como a carga é positiva, já vou colocar Q1 mesmo, tá? Mais aqui 4L quadrado dividido por L quadrado, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, isso dá 4Q1. Isso daqui vai ser igual ao Q3, que também é positivo, dividido por D ao quadrado. Olha a continuidade que vai dar isso. Ó. 4Q1 mais 1Q1, isso dá 5Q1 dividido por 4L quadrado. E isso aqui vai ser igual a Q3 dividido por D ao quadrado. Pronto. Você está vendo que aqui está muito próximo daquilo que a gente está imaginando, né? A gente vai multiplicar isso aqui, vamos fazer a multiplicação em cruz, e a gente vai ter que 5 vezes Q1 vezes D ao quadrado, isso é igual a, multiplicando, 4 vezes Q3 vezes L ao quadrado. Para a gente finalizar, né, a gente vai deixar o que ele está procurando, que no caso vai ser Q1 vezes D ao quadrado, e eu vou passar esse termo que está multiplicando, vou passar para o outro lado da igualdade, vou passar ele dividindo. Isso é Q3 sobre L ao quadrado. Quem que sobrou aqui? Sobrou só o 4 e o 5 que estava multiplicando eu passo dividindo, ele fica como 4 quintos. E aqui nós chegamos na relação que a gente estava procurando. Perceba que essa relação que a gente chegou, a gente foi tentando chegar nela, né? Ela não é automática, a gente foi direcionando para poder chegar nisso e dizer que Q1 vezes D ao quadrado dividido por Q3 sobre L ao quadrado, isso dá 4 quintos e a gente chega na alternativa A aqui. Então veja, é um exercício que precisa ter um pouquinho de cuidado na leitura, né? Entender essa questão de resultante aqui e como a resultante ela vai se nessa direção, não pode ter resultante na horizontal. E aí, envolvendo toda a matemática, chegar nessa solução para que consiga isolar Q1 sobre Q1D quadrado dividido por Q3L quadrado, que chega no valor de 4 quintos. Espero que tenha entendido esse processo, esse passo a passo. Se você ficou com alguma dúvida de algum procedimento, deixe seus comentários aqui. Se não, se ele te ajudou, dá um like nesse vídeo aí para cada vez mais fortalecer o nosso canalzinho aqui. Obrigado, gente. Próxima aí voltaremos com exercícios sobre campo elétrico e toda a parte de eletrostática.